Ali nós já estamos com o nosso convidado aqui ao vivo conosco, Alexandre Eberli. Ele que é consultor de treinamento e desenvolvimento em segurança do trabalho, é professor e vem nos agraciar na noite de hoje de recomeços, né, no nosso inteligência emocional. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigada pela tua disponibilidade, primeiramente, e por estar conosco aqui trazendo os teus conhecimentos. Olá. Que maravilha, boa noite, Alexandre. Tudo bem? Como vai, Audrey? Como vai, Andressa? Tudo jóia? Prazer estar aqui conversando com vocês, um prazer estar aqui, né? A gente poder sempre trazer um pouco dessa questão de segurança do trabalho. Eu sempre digo que aprender segurança do trabalho é algo que sempre que a gente falar sobre este tema, a gente vai estar possibilitando acessar alguém. Eu sempre digo isso. E quando a gente acessa essa pessoa, a gente pode estar evitando que essa pessoa tome uma ação e essa ação leve a um acidente ou uma doença laboral. Então, primeiro, né, parabenizar vocês por essa abertura desse canal para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, esse primeiro ponto. Né, parabéns, vocês falaram aí do patrocinador, né, conheço também, né, os patrocinadores aí, o Hélio, o César, da Prisma. Então, parabéns a eles também por estarem incentivando um projeto tão bacana. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu só vou ter que dizer, eu estou com um probleminha, que eu estou com um eco aqui no meu microfone, tudo que eu falo eu ouço duplicado. Eu não sei se isso está acontecendo com todos ou apenas comigo. Pode acontecer nesse mundo de tecnologia, né? Nós aqui também já tivemos essas mas nós aqui estamos ouvindo bem, nós né? estamos te ouvindo super bem. Se tá só comigo, eu aqui me ajeito, então, dou um jeito, né? Fiquei olhando até vocês falando do novo estúdio, olhando essa cadeira vazia aí, uma pena, gostaria de estar com vocês, mas com certeza numa outra... Reservada para você. Obrigado. Que honra. E Alexandre e Andressa, esse é um tema que eu gosto. Aliás, todos os temas relacionados a pessoas é o nosso foco aqui, né? O desenvolvimento humano. Mas falar sobre segurança no trabalho aliado à cultura, ao fortalecimento de cultura organizacional é algo que é bem particular, é um tema bem específico também, porque nós não temos muito essa cultura de ter um olhar para questões que às vezes são detalhes e que podem, às vezes, fazer toda a diferença no dia a dia dos colaboradores dentro das organizações. E eu costumo dizer que isso é uma mentalidade e vem da cultura, né? A cultura, ela grita na porta de entrada da empresa, ou ela grita para chamar pessoas para dentro, para adentrar, ou ela grita para que as pessoas saiam correndo. Ou não é? Eu trabalho com isso já há vários anos, né? E eu tive uma experiência muito interessante no momento que eu era gestor de uma área que formava pessoas para trabalhar numa atividade de risco. Então, quando a gente pega essas pessoas que estão vindo do mercado, normalmente a média deste público, em especial no público operacional, é de uma formação bastante baixa. E a gente precisa levar eles para um outro patamar. Por isso que a gente fala aqui, né, da importância da educação, né, o tema de hoje, né, educação e fortalecimento da cultura organizacional para a redução de incidentes. Por quê? Porque eu preciso pegar essas pessoas que vêm de uma realidade, que vêm de uma determinada cultura, que vêm de uma determinada forma de pensar a vida, e eu preciso levar ele para outro patamar. Quando eu estou falando levar eles para outro patamar, a gente poderia abrir, só o que eu vou falar agora, já poderíamos abrir aqui, e ser a nossa noite toda, né? A gente entra muito na questão dos valores. Eu falo muito sobre isso nas disciplinas e nos treinamentos que eu aplico, né? O que são os valores? É aquilo que a gente usa para a nossa tomada de decisão. Então, o que acontece? Né? O que faz eu aceitar ou não uma propina? Né? O que faz eu aceitar ou não uma propina? É justamente aquilo que eu tenho como os valores. Se idoneidade, se honestidade, para mim, são valores, eu não aceito a propina. E aí, a grande busca das organizações, transformar a segurança em um valor. Por quê? Porque a partir disso vem as minhas
tomadas de decisão. E aí tem uma outra pegadinha interessante que eu costumo trabalhar, a Andressa, a Audrey e a nossa audiência aqui, é que segurança ser um valor é diferente de segurança ser uma prioridade. Né? Eu não tenho... A prioridade é algo que muda no tempo. A prioridade é algo que muda no tempo. Eu posso agora ter algo que para mim é prioritário e depois deixa de ser. Agora, se a segurança é um valor, bom, aí realmente sempre vou usar isso para minha tomada de decisão. Exatamente, tu falou de um ponto bem importante, Alexandre, que é a questão dos valores, né? Eu sempre digo, valores são os pilares que sustentam um negócio, e não somente um negócio, eles sustentam a nós, porque todos nós temos também valores, né? Eu costumo falar de valores como pilares que sustentam uma construção. Quando um dos nossos valores ele é ferido, automaticamente aquela construção está comprometida, porque ele vai ruir, com certeza. Então, fortalecer isso dentro das organizações é de extrema importância e é uma mentalidade que ainda precisa ser desenvolvida, exceto em caso de empresas familiares, que aquilo ali normalmente já tem uma força maior, né, e fala mais alto. Isso e no tanto que os valores da empresa, da instituição, precisam combinar com os valores individuais também. Porque, às vezes, quando existe um conflito nos meus valores e nos valores da instituição, fica complicado desse andamento, não é? O que tu pensa a respeito, Alexandre? Excelente ponto, Andresa, excelente ponto. O que a gente precisa trabalhar... Alexandre, tá nos ouvindo? Tá tudo bem aí? Eu tô ouvindo. Vocês me escutam? Agora sim, agora sim. É porque a gente estava tentando resolver, porque eu vi que os nossos streamings aqui estão sinalizando que o eco ainda está seguindo. Eu acho que, para mim, acho que melhorou aqui. Estou com a impressão de que melhorou, não sei. Deixa eu ver, pelo menos reduzir. Ótimo, a gente vai ajustando aqui. A gente vai tentando ajustar por aqui também, e aí o pessoal vai sinalizando para nós, né? Possivelmente o meu áudio esteja chegando para vocês, esteja entrando no microfone de vocês, não? Pode ser. Eu acho que o volume da caixinha. Mas nós estávamos falando da questão dos valores, né? E realmente é isso, né? Esse é o tema, né? A gente precisa trabalhar nas pessoas, porque, na verdade, na última linha, os valores da organização, a organização é composta por pessoas. A gente precisa fazer com que eles estejam alinhados com esses valores. Então, o que acontece, né? A gente precisa trabalhar isso em cada uma das pessoas, para fazer com que isso aconteça. Vamos pegar o seguinte, né? Como é que se forma uma cultura, né, pessoal? Inicialmente, pelo dono, pelo chefe, pelo líder, que fundou a empresa. E depois, como é que ela tem perpetuidade? A perpetuidade vai acontecer a partir do momento que tu contrata pessoas que têm os mesmos alinhamentos contigo. Então, os processos seletivos, e aí já uma dica para quem eventualmente está nos ouvindo aqui, o processo seletivo é algo extremamente importante para a nossa cultura da nossa organização. E a gente consegue, aí nós, né, as pessoas de RH, muito no fit cultural, né? Quando a gente pessoas que estão alinhadas com esses valores, ótimo. E quando não estão, bom, aí eu preciso botar muito mais energia para fazer esse alinhamento. E isso é algo muito interessante, pessoal. Por quê? Porque algumas... Eu me lembro, vou pegar até um exemplo aqui, porque é legal quando a gente traz algumas vivências. Eu me lembro em 1900 e alguma coisa, 2000, acho que era aproximadamente, foi a primeira vez que eu fui para Brasília. Na época eu trabalhava num órgão regulador, nós tínhamos muitas reuniões lá. Eu me lembro que eu fui lá no próximo, ali, o setor hoteleiro, tinha o tal do Parque da Cidade, né? Os mais antigos vão lembrar de uma musiquinha também, aquele que a Mônica ia de moto, o Eduardo de camelo, né? E eu me lembro que foi muito interessante que eu fui fazer um exercício lá na época, fui dar uma corrida no parque, e quando eu estava chegando na faixa protegida para pedestre, os carros todos parando. Nossa, aquilo para mim foi algo fantástico, né? Eu digo, nossa, Porto Alegre, se a gente botar o pé, chegar perto da faixa, o cara do carro acelera para eu não botar meu pé ali. O que a gente pode ver disso? E agora eu não quero entender como isso aconteceu, eu quero pegar só o fato concreto. Existe uma cultura lá dos carros pararem na faixa
protegida para pedestre. Aqui não. Aqui a gente não tem este hábito forte. Melhorou de uns anos para cá? Melhorou, mas ainda há muito a melhorar. Vamos levar isso para nossas organizações agora. Isso é uma tomada de decisão, pessoal. Quando eu chego numa faixa de pedestre e eu paro o meu carro ou não, é uma tomada de decisão. Quando eu chego na frente de uma máquina e ela está me sinalizando ter algum problema e eu continuo operando ela, isso também é uma tomada de decisão. É sobre isso que a gente está falando. Essas são as tomadas de decisão que estão baseadas lá na última linha nos nossos valores e que podem nos levar a nos acidentar ou não. E é isso que eu trabalho. Eu tenho, inclusive, um dos vídeos de um programa que eu tenho de desenvolvimento de cultura de segurança, que eu digo o seguinte, né? Eu tento criar um tipo de um gatilho mental, porque quando a gente vai fazer algo errado, vamos chamar assim, há uma tendência da gente ter aquela chamadinha, né? Tem o anjinho ali e o diabinho que vão nos sinalizar, né? Olha, vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas que eu faço esse treinamento, né? Se tenho dúvida, não tenho dúvida, não posso fazer. Por quê? Porque muitas vezes temos, sim, dúvidas. E aquele é o momento da tomada de decisão. O nome já está dizendo, né? Eu tenho uma dúvida. Neste momento eu vou tomar uma decisão. Então, por exemplo, vamos pegar algo que todo mundo vai entender e aqui a gente sai do universo da indústria. Vou ultrapassar. Olhei. Estou na dúvida. Se estou na dúvida, não tenho dúvida, não posso. Isso é algo que a gente precisa criar, estou falando de segurança do trabalho, né? Isso é algo que a gente precisa criar nas pessoas, incentivar isso nas pessoas e reforçar isso nas pessoas. E tem algo que é muito duro em cima desse trabalho que eu faço, Audrey e Andresa e quem está nos ouvindo, né? É que trabalhar com segurança do trabalho, já tem um autor que diz, né, que ele é uma briga diária contra a natureza humana. Por quê? Porque nós temos a tendência do é rapidinho, é só mais esse detalhezinho, é só isso aqui que eu vou fazer agora, e aí a gente vai bypassando e vai justificando os nossos bypasses de procedimento. E isso, pessoal, é que nos leva, dentre outras várias coisas, porque a gente poderia abrir, né, aqui realmente num universo de temas, mas dentre várias coisas nos levam ao acidente. Entrando um pouquinho em teoria de segurança do trabalho, né, tem uma teoria que é a pirâmide de desvios. A pirâmide de desvios nos leva ao entendimento estatístico de quando que um acidente ocorre. Então, vamos lá. Esta teoria diz o seguinte, a cada 30 mil desvios, o que são os desvios, Alexandre, que tu está trazendo? Pessoal, desvio é um ato inseguro, desvio é uma condição insegura. Então, por exemplo, vamos pensar no carro. Eu gosto de trazer o exemplo do carro, porque aí todo mundo que está nos ouvindo consegue entender, né? O que é uma condição insegura? Um pneu careca, um carro sem manutenção, uma pessoa dirigindo alcoolizada, uma placa de pare caída no chão, uma sinaleira sem funcionar. Vamos somando todos esses desvios. A cada 30 mil desvios, eu vou ter 3 mil quase acidentes. Uma freada brusca, um desvio, mas o acidente não aconteceu. Então vamos lá, 30 mil desvios, 3 mil quase acidentes. Vamos para 300 acidentes sem afastamento. Então nós vamos ter a cada 30 mil desvios, nós vamos ter 300 carros que vão bater. Mas não vai ser grave, não vai ser acidente com afastamento, mas vai quebrar um para-choque e tal. Seguindo nessa pirâmide, 30 acidentes com afastamento, ou seja, acidentes em que pessoas vão efetivamente se machucar e uma pessoa vai morrer. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ver, olha só, mas Alexandre, então o que vai acontecer, o que vai me levar ao acidente são esses desvios. E a gente tem uma tendência, né, Audrey e Andresa, de muitas vezes imaginar que só grandes problemas me levam a acidentes graves. Isso não é verdade. Acidentes gravíssimos acontecem, por exemplo, num escorregar de um piso que estava com uma poça de óleo que alguém não limpou. Caiu, quebrou, teve um afastamento,
pode ter algo grave, às vezes uma subida num banquinho para fazer uma manutenção, caiu, às vezes até óbitos acontecem. Eu conheço uma história de um ambiente que não era nem um ambiente fabril, era um ambiente administrativo, a pessoa tropeçou, bateu com a cabeça numa mesa e veio a óbito. Então a gente pensa o seguinte, às vezes o acidente está muito mais próximo do que a gente imagina. Por que eu estou trazendo tudo isso? Voltamos para a questão da cultura. Imagina que todos aqueles carros, trazendo a analogia do que eu falei antes, né? Todos aqueles carros que pararam nas faixas protegidas para pedestre, esta forma de pensar, esta forma de agir no meu dia a dia, na minha empresa, começa a ser algo que o meu grupo está fazendo. Vamos de novo, vamos botar de uma outra forma. Se tivesse um gaúcho que não costuma parar, eu estou trazendo nós aqui, gaúchos, né, que nós não temos isso forte de parar nas faixas protegidas para pedestre, não temos, né? Vamos trazer isso agora. A gente está atrás de um carro lá, do rapaz lá em Brasília. Se ele parar o carro, o que eu vou fazer? Eu vou parar também, porque ele parou. E eu vou criando uma cultura, e é sobre isso que a gente fala. Quando a gente consegue criar isso dentro das nossas organizações, elas vão ficando muito mais seguras, porque um começa a cuidar mais do outro, né? Então, é mais ou menos essa linha aqui, né, Andresa e Aldrey. Não sei se vocês têm algum outro ponto aqui para dar o direcionamento, né? Senão tem um tema que eu gosto muito de falar também nesse contexto, que é a segurança psicológica, né? A gente está falando... Esse é um ponto bem importante, mas agora ouvindo tu falar, eu lembrei de uma situação que é numa empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás. O pessoal costuma reclamar muito dessas normas que a própria área de medicina e segurança do trabalho acaba implementando, né, dentro das organizações. E eu me lembro que era uma área de produção e o pessoal reclamava porque tinha que tirar a aliança do dedo. Ah, sim. Mas aí tinha todo um trabalho de explicar que são detalhes que fazem a diferença. Mas tu imagina que o cara vai fazer a produção de um pão, ele tem uma aliança que tem uma pedrinha, aquela pedrinha cai na massa do pão. Isso é um exemplo número 1, porque são vários, né? Aquela pedrinha vai parar no pão do cliente. O cliente vai morder o pão, quebra o dente. Então vai ocasionando uma série de outros problemas. Isso sem contar o acidente de trabalho em si. Dele mesmo, né? Que eu assistia vídeos que eles tocavam terror, eles assustavam as pessoas também, né? O funcionário foi descer a escada com a mão no corrimão e trancou a aliança e ele simplesmente decepou o dedo. Então, são pequenas ações do dia a dia e pequenos detalhes que a gente não se dá conta, mas que fazem toda a diferença. Isso sem contar a saúde emocional, né? Nossa, por consequência disso também. Mas o Alexandre falou antes, né, do banquinho, que pode acontecer, né? Eu lembrei da minha situação em casa. Eu sou baixinha, né? Então, lá em casa, tudo que eu preciso subir num banquinho, assim, né? Cozinha e tal. E aí eu fiquei pensando, olha aí, ó, essa coisa, às vezes a gente acha que é super simples. E já aconteceu de eu cair, inclusive. Não aconteceu nada mais sério. E aquela coisa, né, da gente pensar, não, mas só dessa vez é rapidinho, vai acontecer. E ali... O rapidinho. Teste do rapidinho, uma grande perda, né? Esse do rapidinho, a gente volta para a nossa questão cultural, né? De achar que as coisas não acontecem conosco. E aí tem um outro ponto. Nós temos muita sorte. Nós somos muito sortudos. Se a gente olhar tudo que a gente faz em termos de risco no qual a gente se coloca, a gente vai ver que a gente tem muita sorte. Perceba o seguinte, lembra aquela teoria que eu falei dos 30 mil? Eu preciso de 30 mil para uma pessoa morrer. Eu preciso cometer 30 mil desvios para uma pessoa morrer estatisticamente. Então, o que acontece? Na maior parte das vezes, eu vou cometer o erro e nada vai acontecer. O problema é que a gente não pode. E aí a pergunta para vocês e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Vocês querem colocar a vida de vocês na sorte? Eu não quero.
E aí vou pegar um outro ponto, né, em cima dessa questão dos adereços, né, do anel, da aliança. Isso é outra coisa interessante. Muitas vezes a pessoa da operação olha o cara da segurança do trabalho e diz, poxa vida, se a regra não está clara do porquê, o uso de adereços, eu vim do setor elétrico, né? O uso de adereços pode ser um causador de um arco elétrico que pode levar ele a tomar uma descarga. Então, assim, não é por uma questão, o cara da segurança não deseja que eu use a minha corrente, o cara da segurança não deseja que eu use o meu brinco, não, pessoal. Ele está dizendo para você não usar esses adereços, para você não se machucar. Né? Daqui a pouco uma corrente que prende numa máquina pode puxar o teu pescoço, né? Então assim, a gente começa a pegar várias coisas que podem acontecer e aí volta na questão cultural, né? O cara chato lá da segurança. Não, pessoal, isso a gente precisa mudar na nossa cultura. Esse cara é o cara que está fazendo todo um esforço para que eu volte para casa do jeito que eu cheguei. E aí a gente chegou a começar a puxar o fio da segurança psicológica, ali parou, né? E eu queria trazer esse também, porque eu acho que é um tema que é muito alinhado com o que se deseja, né, no programa de vocês, né? Dentro dessa linha do que a gente fala aqui de inteligência emocional, da forma com que a gente trata os nossos sentimentos, e mais do que isso, né? Eu vou reforçar o termo, a forma com que a gente trata, porque eles vão estar lá, né? Os sentimentos estão lá. Quando a gente fala de inteligência emocional, né, eles estão lá. A gente sente a raiva, mas como é que a gente lida com eles? E aí entra o ponto, né? A segurança psicológica. Os problemas todas as empresas têm. Eu costumo dizer, depois de ter estudado isso, ter lido alguns livros, e aí uma leitura obrigatória, né? Organização Sem Medo, leitura obrigatória para quem tem interesse nesse assunto, a gente começa a entender que a grande diferença de uma instituição, de uma empresa, de um grupo de pessoas na qual eles conseguem trabalhar com segurança psicológica é que eles tratam os problemas deles. Eu já ouvi pessoas que têm uma visão do seguinte, não, mas aquela empresa tem grande segurança psicológica, então eles não têm problemas. Não, eles têm muitos problemas. A diferença é que eles tratam, eles conversam sobre esses problemas abertamente, eles conseguem expor e trazer à tona problemas difíceis. Esse livro que eu citei, né, Organização Sem Medo, quem já leu, né, não vai ser nenhuma novidade, mas para quem não leu, tem uma história muito interessante que fala da Volkswagen num determinado momento, no qual ela teve uma perda enorme de valor no mercado. E por que ela teve essa perda? Ela teve essa perda enorme porque num determinado momento ela estava informando que os motores a diesel dela tinham um determinado nível de emissão. E eles não eram dados verdadeiros. Poxa vida, mas por que a Volkswagen fez isso? E isso é o que o livro vai mostrando, né? Uma parte do livro ele fala sobre isso. E por que a Volkswagen fez isso? Lá na última linha, depois de toda uma avaliação, se deu conta que a liderança da Volkswagen naquele momento estava pressionando de tal forma que não aceitava que se dissesse que ela não estava naquele momento ainda pronta e preparada para atingir aquela marca. Só que ninguém conseguia dizer isso para a alta liderança. É justamente o que a gente fala sobre liderança psicológica. Se alguém está me dizendo que eu não tenho como contrapor, o que eu faço? Por medo de perder meu emprego, por seja lá o que for, eu digo, bom, então tá, se nós temos que atingir, nós vamos atingir. Na verdade, nem que isso seja por lá estar atingindo. Só que isso, pessoal, não resolveu o problema, apenas mascarou. Por isso que eu costumo dizer, né? Segurança psicológica não é não ter problemas, é enfrentar os problemas. E aí a gente volta para a segurança do trabalho, né? Quando eu tenho situações nas quais, dentro do meu grupo, dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, eu tenho dificuldades de conversar sobre segurança, ou eu não tenho liberdade para chegar para o meu colega que está burlando um procedimento, que está usando, né? Pegar o exemplo que vocês deram ali, Audrey, que está usando lá o adereço e não pode, e eu não me sinto tranquilo e confortável de chegar para ele e dizer, rapaz, olha só,
nessa máquina e tu não pode estar utilizando esse tipo de adereço, ou pior, né, ele fala e não tem o apoio, aí um trabalho precisa ser feito com muito mais aprofundamento para que isso passe a ser algo que aconteça dessa forma dentro da organização. E mais do que fazer o trabalho, eu acho que é de extrema importância pelo contato que tive, né, com algumas áreas de medicina e segurança do trabalho, são as reciclagens. Porque, sim, assim como criança, a gente tem que estar sempre puxando a orelha, as reciclagens são fundamentais também nesse processo, né? De estar sempre lembrando, olha, cuidado, porque é bem isso, é um descuido num dia ali, em 5 segundos, que acontece um acidente. É verdade, e isso é na vida, né? A gente precisa estar lembrando sempre, e não à toa que a gente vem com esse tema, por exemplo, né? Que é o nome do nosso programa, Inteligência Emocional, porque a gente também tem que estar lembrando desses detalhes para o nosso desenvolvimento. Exato. Então, e me chamou muita atenção a questão que o Alexandre falou da sorte, né? O quanto nós temos sorte, porque se a gente avaliar todos os riscos que nós temos realmente, o quanto isso é grande mesmo, né? E a gente não para pensar. E como precisa do cara chato, né, para estar olhando isso, e é cultural realmente. E como é que a gente faz, Alexandre, para mudar isso, para tirar desse patamar de chato e trazer para o patamar que realmente, da importância que realmente tem? Muito legal, muito legal. A primeira coisa é a gente trabalhar isso nas pessoas, né? A gente trabalhar... Quando a gente fala de cultura, né? O que é cultura, né? Vamos pegar assim na base do negócio, né? Conjunto de regras e normas aceitas e cumpridas por todos. Então eu preciso mexer nisso. Se a minha cultura do meu grupo é trabalhar sem segurança, eu preciso atuar ali. Como é que eu atuo ali? Bom, aí entra uma questão top-down, né? A gente precisa trabalhar isso de cima para baixo, e aí eu sempre falo muito isso nas consultorias que eu dou em cima de segurança do trabalho, nos treinamentos. A primeira pergunta que eu faço quando alguém me chama para fazer os primeiros contatos, como é que está o suporte da liderança? Né? E quando possível, já conversar com essa alta liderança também. Porque, às vezes, eu já percebi que acontece isso, né? Quem me chama é o responsável pela área de recursos humanos, é o responsável pela área de segurança do trabalho. E esse é um desejo daquele nível, de uma liderança intermediária, mas, às vezes, isso não está alinhado com a alta liderança. E aí eu preciso entender se a empresa realmente tem essa intenção. Então, pegando alguns pontos que vocês disseram, como é que a gente faz? Primeiro, sinalizando o que a empresa deseja, deixando clara essa regra. Isso tem que estar claro para todo mundo. Eu trabalhei numa empresa que utilizava a teoria das janelas quebradas, né? A teoria da tolerância zero, né? Então, uma das coisas que ela fazia olha só, eu te dei o treinamento do jeito certo de fazer, te dei. Tu tem dúvida? Não, não tenho. Tu tem o equipamento certo para fazer a atividade? Tem. Tu tens o equipamento de proteção, tu tem tudo certo, ok. Então a tua decisão foi não fazer, certo? Certo. Se tu fez diferente daquilo que eu tô te pagando para te fazer, tô te ensinando, tô te treinando, tô te disponibilizando, eu não tenho mais o que fazer por ti, isso eu não tolero, tolerância zero. Essa pessoa não trabalhava mais na empresa. Então, assim, essas coisas têm que ficar claras dentro da organização. Quando eu não tenho regras claras, tudo pode. Tudo pode. Ou quando eu tenho regras flexíveis, também tudo pode. Essas regras precisam ser claras. E sabe o que é o mais interessante disso, pessoal? É que as regras são feitas para ti não se machucar. E muitas vezes você critica essas regras ou critica o cara da segurança que está ali dizendo assim, não faz desse jeito para te não te machucar. Um outro ponto interessante, agora pegando um outro fiozinho que vocês trouxeram aqui, Audrey e Andresa, é a questão da reciclagem, né? Tem primeiro que assim, em termos de segurança do trabalho, tem normas, inclusive, específicas que dão a periodicidade, né? De quanto em quanto tempo aquele conhecimento tem que ser revisitado, mas independente disso, né, a gente olha líderes, por exemplo, aqui, né, a gente falando de treinamento de liderança, quantas vezes a gente vai lá e fala sobre técnicas de feedback? Por quê? Porque isso é algo que a gente está sempre aprendendo.
Isso é algo que a gente precisa estar sempre aprimorando. Vamos fazer técnicas de comunicação, pessoal, né? Linguagem corporal e tal. Estamos sempre aprendendo. Então, a gente está sempre aprendendo, e segurança também. Mas o que é a base disso, falando de segurança do trabalho? O que está por trás dessa ideia da reciclagem? Existe uma teoria, né, pessoal, bem interessante aqui também, que fala da competência e da consciência. Então, quando a gente começa uma atividade nova, vou começar uma atividade, seja ela qual for, né? Eu começo, o que eu tenho? Nada. Eu não tenho a competência nem a consciência daquela atividade. Vamos pensar numa atividade de risco, vamos pensar em dirigir o carro. Vocês já viram que eu gosto do exemplo de carro, porque isso acessa a todos, né, Todo pessoal? mundo entende. Aí eu não vou falar da máquina, a máquina o cara já diz, não, isso não tem nada a ver com a minha realidade. Não, carro, né? Então vamos pegar, sentei num carro, nunca sentei num carro para dirigir. Não tenho competência, não sei quais são as marchas e não tenho a consciência do que pode acontecer quando eu estiver dirigindo aquele carro. Comecei a andar, comecei a fazer minhas primeiras freadas e tal, continuo incompetente, mas comecei a ganhar consciência que aquilo ali, se eu acelerar, eu posso não ter controle. Então, olha só, no primeiro nível eu sou incompetente e inconsciente. No segundo nível eu ganho a competência. Desculpa, eu ganho a consciência, mas continuo incompetente. Aí eu continuo dirigindo, eu vou para o meu terceiro nível e é o meu melhor, no qual eu adquiri a competência e estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Esse é o meu melhor nível. Agora começa o problema. Se eu continuo dirigindo, eu corro o risco de voltar ao estágio de inconsciência. O que seria isso no dirigir? Estou com o meu celular. Estou dirigindo e estou ao mesmo tempo conversando no WhatsApp, já estou entrei no nível de inconsciência. Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu não consigo fazer isso. Eu ainda estou lá embaixo. Então, só deixando bem claro. Primeiros níveis, né? Incompetência e inconsciência. Depois eu ganho a consciência, mas continuo incompetente. Terceiro nível, competente e consciente. Quarto nível, eu volto ao estágio de inconsciência. E aí que entra a reciclagem que você trouxe. Não sei se foi a Audrey ou se foi a Andresa que trouxe ali. Foi a Audrey. Aí que entra a reciclagem, para me trazer de volta do nível 4 para o nível 3 ou me manter no nível 3. Me lembrar que aquela atividade, né, me manter a consciência que aquela atividade tem risco. Eu trabalhei muitos anos no setor elétrico, eletricista. Eletricista é um cara que pega uma caminhonete com uma escada no teto, para embaixo de um poste, bota a escada lá, sobe e bota a mão na rede. Ele faz isso 10 anos, 15 anos, 20 anos. A tendência é uma hora ele já não ter mais, se dar conta da consciência de que ele está botando a mão numa rede energizada, que ele tem que cumprir, ele já fez aquilo tantas vezes, aí vai lá a reciclagem, relembra ele dos riscos, em alguns momentos até pode usar, né, de acidentes para realmente sensibilizar e lembrá-lo, não brinca, volta para o teu estágio de consciência daquilo que você está realizando aqui, porque isso pode te levar a uma situação indesejada. E de novo, né, uma situação pela qual ninguém quer passar. Só que é interessante, pessoal, acidente, quando a gente fala de acidente, né, óbvio que ninguém quer passar. Mas por que a gente se expõe tanto? Por que a gente conta tanto com a sorte? E aí, de novo, né, a gente tem que fazer as brincadeirinhas, né? Eu posso simplesmente pensar em ganhar a vida jogando na Mega Sena. Pode ser que aconteça? Pode. Posso jogar minha vida inteira esperando não me acidentar? Jogando com a sorte? Posso. Mas qual vai ser o resultado que eu vou chegar? Eu dou sempre um exemplo nas aulas, né, porque eu dou aula de segurança do trabalho já há 9 anos, eu acho, para turmas de engenharia, e o exemplo que eu dou é, numa obra, construção civil, eu posso fazer várias coisas para evitar que um tijolo caia no meio de um tijolo, uma ferramenta, enfim, caia no meio de uma construção. Tem várias coisas que eu posso fazer durante o processo de
prevenção. Não fiz. Falhei, a segurança do trabalho falhou e num determinado momento algo escorregou, um martelo, um tijolo, enfim, começou a queda dele e vai chegar lá no chão. Para o tempo nesse momento, para o tempo, congela o tempo e olha aquele tijolo lá. Ele começou a queda dele e ele vai chegar ao solo. Podemos contar com a sorte. Ele pode cair em cima de uma brita, ele pode cair em cima de um areião, ele pode cair em cima de alguém. Ele pode cair em cima do pé de alguém, ele pode cair em cima da cabeça de alguém. Essa cabeça pode estar com capacete ou pode estar sem capacete. Então a gente vai somando. Lembra que eu falei da questão dos desvios, pessoal? Nesse caso, eu somei desvios. E eu costumo fazer outra analogia que eu digo é o seguinte, né? Às vezes os astros alinham. Eu não quero correr esse risco para a minha vida. Né? E é isso que as empresas já se deram conta, e aí é algo também interessante da gente falar. Quando a gente fala de empresas, tem algumas coisas que vieram acontecendo no tempo, né, pessoal? A gente, no começo, quando a empresa falava de produção, a única coisa que vinha era volume. Empresa, volume, grandes volumes. Vamos, tem que produzir muitos volumes. Depois veio uma outra ideia. Opa, não adianta eu produzir tanto se algumas dessas peças eu tenho que botar fora ou vão me gerar retrabalho. Aí entrou o conceito de produtividade. Então eu já comecei a ter que me preocupar com o que está saindo. Não é só volume. No tempo, isso já complicou um pouquinho mais. Não adiantava mais apenas eu ter produtividade, eu precisava ter competitividade. Como isso, Alexandre? Com preço. Não adianta eu ter uma produção boa e realmente não ter refúgio, não ter retrabalho, se meu preço está fora do mercado. Só que agora, pessoal, a gente está num outro momento. A gente está num momento da sustentabilidade. As empresas que não entenderam ainda, e infelizmente ainda existem empresas assim, muitas já entenderam, né? Mas tem a questão da sustentabilidade. Só terá perpetuidade as empresas que entenderem que dentro desse processo de produção, produtividade, competitividade, eu tenho lá o item segurança. E, pessoal, aqui entra um negócio bem interessante que eu mudo a forma com que eu falo dependendo do público, né? Quando eu falo para líderes, quando eu falo para gestores, quando eu falo para donos de empresas, eu digo para eles, olha, isso é algo para a tua sustentabilidade do teu negócio. Tu não vai conseguir manter bons profissionais. Primeira coisa, ninguém quer trabalhar num ambiente que é inseguro. Bons profissionais perigam sair da tua empresa e tu vai ter dificuldade, porque as pessoas conversam, o mercado fala. A gente sabe quem são as empresas. Bons profissionais não querem ir para uma empresa onde isso não é levado a sério. Bons profissionais não ficam numa empresa onde isso não é levado a sério. Então isso passa, e eu nem estou falando aqui, né, pessoal, dos eventos. Eu nem estou falando aqui dos eventos, dos traumas, né, de pessoas machucadas, né, de nós termos aí grandes custos, né, em cima disso. Eu nem estou falando disso, eu estou falando só dessa questão de recursos humanos. Agora, quando eu falo para o grupo operacional, o que eu falo, né, mudando a linguagem? Entendam que as empresas já se deram conta da importância de se trabalhar com segurança. E se você não se der conta, daqui a pouco a empresa não te deseja mais aqui. É verdade. É muito, muito bem colocado, né? E tudo isso para chegar no desdobramento de que tudo está na tomada de consciência e tomar responsabilidade para si, não é mesmo, Alexandre? Que é a gente poder se colocar nesse papel de que eu sou o responsável ali naquele momento por aquela tomada de decisão de fazer a coisa certa ou não fazer, de seguir o que está, né, pré-estabelecido, e com isso evitar outros tantos problemas. Entra muito no nosso foco aqui, que é a inteligência emocional, mais uma vez, o papel do líder, que é fundamental de estimular esse processo nas suas equipes, e como nós temos carência dessa demanda, né, de líderes que enxerguem toda essa demanda de prevenção de acidentes e de capacitação, inclusive, e acompanhamento como uma demanda emergencial e que é parte do seu trabalho ali na ponta.
Eu vou aproveitar e fazer um parênteses, já que eu estou falando, e ler os comentários dos nossos streamings aqui. Eles estão participando conosco. E nós já estamos nos encaminhando para a reta final também. Pois é! Que é uma lástima, né? Passa muito rápido. A Sandra está falando aqui, Sandra Cos, exemplos arrastam, fazem com que as pessoas mudem as suas atitudes. A Maureen Gonçalves, nossa colega que está nos desejando boa noite, colegas maravilhosos, maravilhosa Maureen, um beijo, querida. Antônio Luiz da Silva, o primeiro passo é a liderança assumir a responsabilidade pela segurança. Exatamente, Antônio, que é exatamente o que a gente está falando, né? O papel do líder é fundamental. E entendermos que a transformação se inicia em cada um de nós, de dentro para fora. Mais uma vez, gol, né, Antônio? É bem por aí, a gente tomar para si a responsabilidade. Adriano Faria Souza, a velha, mas atual frase, sempre fiz assim e nunca vai dar nada. Perfeito. É bem por aí. Velha, atual e recorrente. Recorrente, exatamente. A Jaqueline Mânica, que esteve conosco aqui também. Temos que fazer com que o que as pessoas precisam. Isso não significa que seja o que elas querem exatamente, Jaque. Ser adulto é isso, não é fazer o que a gente quer, e sim o que a gente precisa fazer dentro da segurança. E, por fim, não menos importante, Marcelo Gomes, entrar no modo automático pode ser um problema. Olha só. Todas as contribuições dos nossos streamings aqui, já que tem mais um comentário ainda, nós precisamos ser... Ele não conseguiu entender a palavra que ela utilizou ali, mas enfim. Ela colocou, nós precisamos ser multados para usarmos o cinto e não falar no celular. É verdade. Obrigada pelas contribuições dos nossos queridos streamings, todos aqui nos prestigiando. E... Por favor, Andresa. E a Jaque encerrou 2021 conosco e está aqui junto, abrindo 2022 aí, de forma online também no nosso chat. Jaque, obrigada pela participação e também que deixou saudade com a gente, né, naquele programa. Faltou tempo. Exatamente. Sempre falta tempo, né? São assuntos muito ricos, convidados muito ricos e que nos acrescentam muito com seu expertise, com seu conhecimento. E eu sempre gosto de falar e friso mais uma vez aqui, o nosso Inteligência Emocional é o que é graças a vocês que se disponibilizam de estar conosco. Então, Alexandre, muito obrigada pela tua disponibilidade. Que honra te receber aqui. Um prazer, um prazer. Queria só fazer um comentáriozinho em cima daquele ponto que surgiu aqui da liderança. E, sem dúvida, tá? A liderança é peça-chave na segurança do trabalho. Eu costumo até dizer, é interessante porque eu entro em diferentes empresas e é muito comum a gente receber a seguinte informação: Alexandre, eu preciso de um trabalho que ajude a fazer a operação entender que a segurança é responsabilidade deles e não da área de segurança, né? E isso, pessoal, volta para a questão, vamos voltar de coisas que a gente falou aqui antes, né? A questão cultural. Imaginem o seguinte: quem é o responsável pela pessoa que está trabalhando ali? É o líder imediato. E em cima de toda aquela cascata. Não é o cara da segurança. O cara da segurança é suporte. Eu costumo dar como exemplo o seguinte, né, pessoal? E vocês vão entender, quem está nos ouvindo vai entender muito bem. Se tiver alguém chorando na empresa, o que a gente faz? Passo reto, né? Afinal de contas, cuidar de pessoas é o recursos humanos. Deixa que venha alguém da área de RH. É assim, né? Confortável, né, Alexandre? Não, né, pessoal? Por que com segurança acontece assim? Alguém está se expondo a um risco. Passo reto, espero que chegue o técnico de segurança para olhar. Por quê? Cultura, né? Coisas que a gente precisa mexer, precisa mudar, né? E a gente estava falando muito sobre isso, né? Só tem mais um ponto que eu queria também reforçar e frisar aqui, né? Quando a gente fala sobre essa questão dos líderes, sim, tomada de decisão é fundamental. Muitos acidentes acontecem em cima dessa tomada de decisão. Tem um cara que eu sigo, que eu uso muito nas minhas aulas, que é o Flávio Peralta. Flávio Peralta hoje é um cara que vive de palestras sobre segurança do trabalho. Ele foi um eletricista, ele sofreu uma descarga muito forte, perdeu os 2 braços,
né? E ele fala que ele teve a oportunidade, a empresa deu para ele, fala hoje com muita serenidade, né? Ele fala o seguinte: a empresa me deu os treinamentos, me deu os EPIs, me disponibilizou palestras e eu não prestei atenção. Quando eu tive que tomar minha decisão, eu tomei a decisão errada e eu vou pagar por isso o resto da minha vida. Flávio Peralta, né? Esse cara, quem seguir, ele tem Amputados Vencedores, ele tem site, tem livro e tal. Eu tive a oportunidade de assistir ele há uns anos atrás. Só que o que eu queria trazer era, além disso, né? A gente fala muito da tomada de decisão, ela é verdadeira sim. Só que o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de segurança do trabalho? Existe uma necessidade de uma escada que a gente tem que subir. E essa escada começa também pelas condições. E há uma tendência, né? O que eu costumo dizer? A gente começa realmente ajustando as condições. Não adianta de nada eu falar em tomada de decisão se eu não tenho nem EPI disponível, né? Se eu não tenho uma máquina adequada, eu preciso trabalhar nas condições. E aí que só tem uma pegadinha que às vezes pode pegar algumas pessoas, e em especial, eu sou engenheiro, falo isso com muita tranquilidade, nós engenheiros. Há uma tendência de nós técnicos acharmos que a gente resolve todos os problemas técnicos de forma técnica, né? Então a gente diz, não, mas a máquina já tem aqui, a dispositivo anti-burla, já tem não sei o quê. Legal. Aí eu vou lá e desligo comportamento. Aí eu vou lá e eu desligo essa proteção. Aqui começa o meu problema. Os engenheiros têm uma tendência, né, e falo isso com muita tranquilidade por ser né, tem a tendência de achar que tecnicamente se resolvem todos os problemas. Isso não é verdade. E aí, quem quer realmente chegar no nível de excelência de segurança, e que é o que eu tenho trabalhado com várias organizações que eu percebo que desejam, elas já entenderam que elas precisam fazer um tema de casa, um investimento de realmente ter boas condições, ter um bom controle de estoque de EPIs, de equipamentos de proteção, beleza. Isso está estruturado, aí ela diz assim, agora eu não vou ter mais acidente. Aí o acidente continua acontecendo. Por quê? Porque tu não fez agora a outra parte, que é trabalhar as pessoas, para que elas não desliguem o equipamento que te dá a segurança, que te dá a proteção, que é tu poder realmente fazer com que ela tome as decisões certas. E aí, bom, aí entra uma outra teoria, né, da questão de cultura, a curva de Bradley, que fala, né, das culturas reativa, dependente, interdependente, mas enfim, para resumir, quando a gente conseguir ter uma estrutura legal, bacana, e pessoas cuidando umas das outras, estou sendo bem resumido do que eu estou falando agora, porque aqui dava mais horas para a gente falar sobre isso, só de falar de cultura e curva de Bradley, nós íamos mais um tempo aqui, a gente começa a entrar no nível de excelência, e aí sim, aí a gente vai ver o nível dos nossos acidentes e incidentes despencando, que é o que a gente deseja. E esse é o nosso desafio aqui, ajustar as máquinas humanas, né? Que são as que mais nos desafiam e que nos geram demanda. Porque a máquina, depois que tu... como é que se diz? Alinha ela, organiza, né? Ela vai que vai, mas a máquina humana tem que estar sempre reajustando aqui, ali, colocando uma eletricidade para poder... fazer com que ela gire, né? E mais do que isso, fazer com que cada peça dessa máquina humana gire e ande junto para poder fazer a roda do mundo corporativo girar, como eu sempre falo. Essa engrenagem tem que andar sempre muito bem alinhada. A manutenção é para os dois lados, né? A máquina vai precisar do óleo, do aperto do parafuso e tal, mas nós também. E aí você trouxe bem, né, Audrey, a questão da reciclagem, também, né? A questão do treinamento, a questão do reforço. E, de novo, né, tem uma frase que eu digo muito para os líderes, né? Segurança é água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho que ficar incentivando, trabalhando, reforçando. Não existe milagre, não existe... Alexandre, qual é a fórmula? Não tem fórmula pronta, é todos os dias. Por isso que eu realmente... tenho um grande apreço, sou engenheiro de segurança também, né, e tenho um grande apreço por quem trabalha nessa área, porque a gente tem que ser muito automotivado, porque todo dia de manhã ele tem que acordar e dizer assim, lá vou eu de novo para fazer o meu melhor, para evitar que alguém se machuque, né, e às vezes a pessoa nem deseja que tu esteja fazendo o melhor do teu trabalho. Muito bom.
Este foi a nossa inteligência emocional de hoje, então estreamos muito bem, né? Ou reestreamos, né, Andressa? Começamos 2022 com certeza com o pé direito. Nós já vínhamos ao longo do dia dizendo, né, que seria, e realmente, que prazer, Alexandre, que papo bom. E o pessoal aqui no chat também concordando com a gente, né? Tá todo mundo participando ali, né? Segurança e a vacina diária de vida, o Fred está dizendo. Muito legal ter a participação de vocês, é muito gostoso esse acolhimento, esse carinho, essa participação, essa contribuição aqui. Me sinto... Eu saio daqui mais rica de conhecimentos. Verdade, acolhida. E agora, antes da gente fazer esse finalzinho aqui para tudo, quem ainda não curtiu, aproveita agora e curte aqui o programa. E lembra também de compartilhar. Se por acaso tem alguém aqui que ainda não segue, que não se inscreveu no canal, é o momento. Vamos dar um segundinho? Um segundinho. Todo mundo. Só um clique ali. E ativa as notificações, toca no sininho, no balango-dango ali em cima e vem receber as notificações quando tiver vídeos novos, não só da inteligência emocional, como também dos demais da Rede Pou Streaming, que são excelentes programas. Exatamente, a gente tem uma grade de programação riquíssima, que vai desde o esporte, entretenimento, conteúdo de desenvolvimento pessoal, profissional, saúde, tem um tanto de coisa. Das 11 da manhã às 22 horas, né? Exatamente, encerrando nas quartas-feiras com o nosso encontro semanal, que já está marcado para a semana que vem. Nós voltamos. Já coloca na agenda, hein? Sabe que esse programa Inteligência Emocional ele tem coordenação de produção Andréa de Vargas e direção geral de Fabiano Brasil, nosso querido diretor aqui, que hoje nos acolheu e nos recebeu muito bem. Tem a força de Shopping Total, presente a cada momento, bom para comprar e ser feliz. Móveis do Bem, nossos queridos parceiros aqui dos móveis do nosso estúdio. Siga lá no Instagram, @móveis do bem. Prisma Consultoria, que gera resultados para sua organização. Também os queridos meninos, nossos parceiros, sempre presente aqui no Inteligência Emocional. Temos também Café de Trento, o nosso cantinho aqui, o nosso backstage no Shopping Total, onde a gente tem ali o nosso espaço para conversar, para bater pauta, e convidamos todos a conhecer também. Café e Brechó, O Garimpo, na Venâncio Aires. Qual é o número? 1019. Pertinho da Redenção. Bem pertinho, um lugar bem tranquilo da nossa cidade de Porto Alegre, bem acolhedor e muito conhecido também. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Andressa, minha dupla. Eu que agradeço. 2022. Bem-vindos aos nossos encontros de quartas-feiras. E nossa inteligência emocional volta na próxima quarta-feira, às 21 horas. Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. Obrigada a todos que participaram. E nós aguardamos vocês na semana que vem. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 21 horas. Quem esteve hoje aqui com a gente, venha das próximas vezes também. Alexandre, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer. E nos vemos mais vezes. Te esperamos da próxima vez aqui do nosso ladinho, hein? Vai ser um prazer. Olhei essa cadeira vazia e na próxima vez estarei aí. E agradeço a oportunidade, que nem eu falei no início, né? Sempre que a gente pode falar sobre segurança, a gente pode estar acessando alguém, acessando essa pessoa que amanhã vai estar tomando uma decisão, seja dirigindo o seu carro, seja na frente de uma máquina, seja em cima de um poste, seja para trocar uma lâmpada, e vai lembrar disso que a gente falou aqui. E essa tomada de decisão pode ser: não vamos expor ao risco, nunca vai saber, mas poderia ter se acidentado. E é isso que a gente precisa começar a trabalhar cada vez mais. Então, obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho, pelo tema, né, inteligência emocional, reforço, parabéns pelo trabalho de vocês, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Alexandre, só para finalizar, onde é que as pessoas te encontram? Como é que elas se conectam contigo? Perfeito. Eu tenho utilizado bastante as redes sociais, tá? O Alexandre Eberli, tudo junto, né? Alexandre Eberli no Instagram, no LinkedIn também, né? Alexandre Eberli Alves no LinkedIn, né? Mas eu tenho colocado mais, até eu tenho trabalhado mais, se procurar ali no feed vai ver alguns vídeos, algumas coisas relacionadas ao tema realmente eu tenho utilizado mais até o Instagram.
Instagram, né? O Instagram eu tenho colocado bastante coisa, procurando ali, vão ver alguns vídeos, vão ver alguns temas relacionados a esse trabalho que eu tenho feito, que é justamente auxiliando as empresas a terem melhores resultados de segurança. E, de novo, né, não sendo essa algo que tem receita pronta, é trabalho, é construção, é dia a dia, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e aí sim a gente vai melhorando a cultura, vai internalizando isso dentro das pessoas, e aí os resultados aparecem. Maravilha. Acabei de colocar aqui enquanto ele dizia, já coloquei o Alexandre ali no chat, então o Instagram e o LinkedIn do Alexandre para contatos. E quem quiser também, né, mandar perguntas direto para a gente no próprio Instagram do PoeStreaming, @PoeStreaming, também a gente compartilha e a gente pode ir lá te mandar coisas também, hein, Alexandre? Maravilha, excelente. Pode nos chamar nas nossas redes também, @Aldrecioliveira e @Andresa Vargas Oficial. Fiquem já à vontade conectados. para entrar em contato conosco, a gente responde também a todos com muito carinho. Estamos conectados lá, Alexandre. Já que estava ali também falando com a gente, ela falou durante o dia que ela ia estar aqui na audiência e realmente, ó, compartilhando aqui com a gente. Gente, mais uma vez, por nós, a gente fica aqui o resto da noite, mas não dá, já estão desligando as luzes do shopping. A gente precisa ir. Um super beijo para todos. Cuidem-se, saúde para todos nós e a gente se vê na próxima quarta. Boa semana a todos, se cuidem, fiquem com Deus. Obrigada, Alexandre, obrigada a todos. Tchau. Muita segurança para todos nós.